Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um GirotoCast. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma pessoa ilustre nos nossos estúdios, o meu pastor Tiago Chagas, ele que acabou de lançar o livro Jesus para Ansiosos. E a gente está aqui para falar um pouco sobre a liderança de Jesus e como esse livro está impactando e vai impactar muito a vida das pessoas. Então, pessoal, uma salva de palmas para Tiago Chagas! Obrigado, Giroto, meu querido, dá a mão aqui. É uma honra para mim, privilégio estar aqui hoje e falar com essa audiência tão preciosa sobre dois temas tão importantes. Então, estou muito feliz. Obrigado pela oportunidade e lançar livro, né? Coisa boa. Coisa boa, isso Coisa aí. boa. É isso aí, fantástico. Vamos lá. Não quero demorar muito para as perguntas, que eu estou ansioso para algumas perguntas Então aqui. vamos lá, tá ansioso ler o livro, ó. Para discorrer. Aqui, ó. Esse aqui eu vou dar para ele, ó. Olha aí, ó. Para discorrer algumas perguntas aqui. Vamos lá. Pastor, a gente sabe que Jesus ele tinha uma compaixão e uma firmeza muito grande quando ele liderava, né? Uhum. Ele conseguia equilibrar muito a compaixão com a firmeza. Como pastor, que é possível hoje em dia, os empresários, os líderes de hoje em dia, conseguir equilibrar essa compaixão com essa firmeza aos moldes de Jesus? Eu acredito que, além de todo o desenvolvimento de comunicação que a gente pode construir a partir de treinamentos, cursos, que é muito relevante a gente ir afinando a forma como a gente comunica, mensurando os impactos da nossa comunicação, Jesus, ele tinha duas coisas, e tem até hoje, né, porque ele está vivo, tem duas coisas fundamentais para nós. A primeira é uma clareza da sua identidade e uma clareza a respeito da sua missão. Então, Jesus tinha clareza a respeito de quem ele era e clareza a respeito do que ele havia vindo fazer. Então, por que ele estava comunicando, por que ele estava ajuntando massas, pessoas, então havia clareza. Quando você lê a trajetória dos evangelhos, você vai ver Jesus diversas vezes fazendo referência ao seu Pai e à sua missão. Então, essas duas coisas, eu sou filho de Deus e eu vim para libertar cativos, dar vista aos cegos, anunciar o evangelho aos oprimidos, isso gera uma coisa que é fundamental para que você construa uma comunicação de liderança equilibrada, que é convicção. Então, muitos exageros ou ausências na comunicação que a gente acaba fazendo é porque a gente não tem convicções claras, fortes o suficientes a respeito de quem nós somos e a respeito da nossa missão. Quando essas duas coisas elas estão claras, a sua comunicação tende a ser uma comunicação mais equilibrada e mais eficaz. Então, eu penso que os líderes que estão nos assistindo, eles precisam gastar tempo, investir tempo nisso, certo? Construindo essa identidade de uma maneira clara. Porque às vezes a gente fala assim, ó, eu sei quem eu sou. Eu sei o que me constitui. Ah, você sabe? Sabe. Então me fala aqui 5 pontos principais da sua identidade. Coloque em ordem para mim. A pessoa não sabe responder. Porque ela tem uma ideia, mas ela não tem clareza naquilo que constitui a identidade dela. Então, eu sempre construo, por exemplo, isso nas minhas filhas. Eu sempre vou validando e afirmando aquilo que da identidade delas é valoroso e vou mostrando para elas aquilo que na identidade delas precisa de ajuste. Para quê? Para que elas cresçam com clareza a respeito de quem elas são. E essa clareza de identidade e de missão, ela favorece uma comunicação firme e equilibrada. Então, a gente pode dizer que Jesus ele tinha, por ter clareza, ele dava sentido àquela firmeza que ele tinha. Se você não tiver clareza, você tem uma firmeza sem sentido, sem propósito. E aí aquela firmeza que espanta as pessoas.
Na verdade, se você não tem clareza, você não consegue ser firme. E aí, como você não tem clareza suficiente da sua identidade, suas convicções não são fortes o suficiente, ao invés de ser firme, você é duro. Entende? Você tenta esconder a sua insegurança por um excesso de força. Uma força desproporcional empregada naquela circunstância. Exatamente. Eu vou usar uma analogia para você entender. Eu treino, faço academia, né? Faço treino de força. E quando eu vou fazer, por exemplo, um deadlift, que é um levantamento terra, eu tenho algumas formas de fazer esse exercício. Então, por exemplo, o Ricardo chega para mim e fala assim, que é o meu personal. Cara, ó, nós vamos fazer 10 repetições, mas nós vamos fazer com 70% do peso que você consegue levantar. Então, por exemplo, o meu máximo de peso são 150 quilos. Vamos fazer com 70% disso. Por quê? Porque eu vou fazer 10 repetições. Mas tem dias que ele fala assim, ó, hoje nós vamos fazer 2 repetições com 100% do que você consegue levantar e se der a gente aumenta um pouco ainda. Vamos desafiar os seus limites. Então eu vou lá para aquela modalidade. Então existe uma força empregada em cada ocasião diferente. Então, as convicções que eu tenho construídas de quem eu sou, daquilo que em mim é valoroso, elas vão me habilitar a empregar força na forma que é necessário para aquela ocasião. Tem muita gente que perde equipe, não consegue ter longevidade de pessoas na sua equipe, porque não é porque ele é firme, é porque ele usa força desnecessária em circunstâncias que aquele emprego de força não faz sentido. Entendeu? Então eu acredito que quanto mais você trabalha na construção da sua identidade, daquilo que você é, e obviamente, se você é cristão, eu falo do nicho que eu faço parte, né? Como cristão, então eu estou sempre conferindo a minha identidade com os valores de Cristo para que isso esteja cada vez mais próximo. Se eu trabalho isso vai favorecer as minhas convicções claras e a minha clareza, como eu já falei, vai favorecer com que eu tenha posições firmes, mas não necessariamente duras. Existem muitas formas de você ser firme. Você não precisa ser duro nem mal educado. E Jesus, ele ensinava com muita clareza, né? Uma das principais, talvez, clarezas de Jesus, quando ele falava, talvez sejam as parábolas, né? Quando ele contava as histórias e usava parábolas para um maior entendimento das pessoas. Mas essa é a pergunta que eu quero fazer, pastor. Está aqui, eu até escrevi ela. Podemos dizer que Jesus falava por parábolas porque facilitava o entendimento? Sim, sim. Não só pela facilidade do entendimento, mas também. Pensa assim comigo, ó. Jesus está falando de coisas absolutamente difíceis de compreensão para aquele público que ele está tratando. Então ele está tratando do reino dos céus. O máximo que aquelas pessoas conhecem é a estrutura de religião judaica. Então ele está falando de outra coisa. E ele precisa de elementos de comparação. São pontos de contato. Para que aquilo que ele está falando tenha um gancho mental que faça sentido no raciocínio da pessoa. Então é por isso que quando você vai ver as parábolas de Jesus, a maioria delas acontece em temas agrícolas, temas pastoris. Por quê? Porque aquela é a sociedade. A maior parte do que eles fazem é plantar, colher e cuidar de animais. Então, o semeador saiu a semear, um homem jogou uma rede, veio vários peixes, né? Eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus está pegando temas comuns para trazer realidades eternas e comunicar de uma maneira fácil para que todos os seus ouvintes entendam. E tem um texto interessante, né, que eu gosto muito, eu até coloquei aqui, que é Mateus 11, 25.
a 27, Jesus fala assim, ó: eu te louvo, Pai, Pai do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. As parábolas também eram formas que Jesus usava para comunicar com os mais simples e com a baixa casta de Israel e esconder aquilo que ele estava falando dos religiosos. Então, os religiosos que estavam habituados à discussão da lei de Moisés, aquela coisa toda pesada, dos mandamentos, dos costumes e tal, não compreendiam muito bem o que ele estava fazendo. Cara, ele está falando de semente, ele está falando de ovelha. Do que ele está falando? Até porque a gente pensa no entendimento de hoje, a gente tem o entendimento da palavra, a gente pega a palavra, a gente já leu a palavra, já leu o Novo, o Velho Testamento. E antigamente eles não tinham entendimento nenhum do que Jesus estava fazendo lá. Nós temos esse conhecimento que a gente já leu. Agora imagina o cru, o que não tem entendimento nenhum do que vai acontecer. Sim, e tem uma coisa muito interessante, Wagner, que as parábolas, elas também fazem parte da estratégia de liderança de Jesus. E eu vou te explicar o porquê. Jesus ele tinha 3 anos para desenvolver o seu ministério, que chegaria até a cruz. Então, a morte de Jesus era algo inegociável. Ele iria morrer, ele veio para isso. Só que até esse momento, ele precisava comunicar a mensagem do reino de Deus para o máximo de pessoas. Construir uma base de discípulos, treinar 12 pessoas que continuariam aquilo que ele começou. E aí é interessante que ele usa as parábolas para retardar os religiosos de compreenderem quem ele é. Então ele vai falando uma linguagem que não é a linguagem do templo, não é a linguagem dos religiosos, não é a linguagem de Moisés. Ele vai ganhando espaço e o coração das pessoas como uma erosão. Quando os religiosos percebem, ele já entrou. Já tem multidões acompanhando ele. Então, as parábolas são uma estratégia de Jesus. Chegaria um tempo que Jesus confrontaria mais abertamente os religiosos, ele iria lá derrubar as mesas dos cambistas, ele iria realmente assumir a identidade de Messias e iria ser perseguido e morto por isso. Mas até lá, na própria estratégia de Jesus, ele vai comunicando de uma forma que os pequeninos entendam e os sábios entendidos fiquem confundidos. Ele tinha que ter seguidores. Ele tinha que ter seguidores. E aí, veja bem, é interessante isso, porque em alguns momentos ele cura pessoas e ele fala assim, ó, não fala nada para ninguém. Não, você não diz nada o que aconteceu. Mas em outros momentos ele fala, vai e se mostra para o sacerdote. Então, chega um momento, tem um período que ele esconde. Aí tem outro momento que ele fala, agora é a hora. É chegada a minha hora. Que ele divulga, né? Ele divulga. Então, essa estratégia de Jesus é interessante. E a comunicação, ela está dentro dessa estratégia. Por isso que hoje a gente fala tanto de storytelling, né? De contar uma história, envolver as pessoas pela história, certo? Mas ninguém fez storytelling como Jesus até hoje. Tal qual o seu storytelling está valendo há 2000 anos atrás. E nós estamos aqui, a mais de 14 mil quilômetros onde ele viveu e estamos falando da história dele. Da história dele. Então, a história dele é poderosa. E vai permanecer. Vai permanecer até que ele venha. Até que ele volte, né? Até Exatamente. Jesus voltar. Exatamente. E Jesus, ele tem um exemplo também, ele foi um grande líder servidor, né? Sim. Jesus servia muito, tem várias histórias que a gente vê, ele próprio fala, né? Que ele veio para servir e não veio para ser servido, né? Sim. E a gente vê hoje o dia a dia, infelizmente, as pessoas querendo servir menos, né? Querer receber mais e servir menos. E às vezes a liderança se confunde com o serviço. Se você quiser ser um bom líder, a liderança se confunde, ela deve se confundir com o serviço. Então, por que, pastor, essa abordagem de liderança tem sido uma fonte de inspiração para líderes ao longo dos séculos? Essa abordagem de liderança de Jesus, de ser um líder servidor. Por que ela tem servido como exemplo para líderes ao longo dos séculos?
O que acontece, cara? Existe uma lógica que ela não é validada pelo modelo de Jesus, que é a lógica do poder. Então tem um texto, né, que é muito interessante, que Jesus está no seu ministério, e aí a mãe de Tiago e João chega para ele e fala assim, ó, quando vier o teu reino, você tem como colocar um filho meu sentado à tua direita e outro à tua esquerda? E aí Jesus aborda essa lógica. Porque o que ela estava fazendo? Ela estava fazendo um pedido de mãe para que os dois filhos dela sentassem em um lugar de destaque acima dos outros. E ele fala assim, olha, os poderosos dessa terra, dessa época, buscam isso, mas entre vocês não será assim, porque no meu reino, o maior é o que serve. Então essa lógica é uma lógica que precisa ser desconstruída. E aí eu volto na ideia da clareza da missão. Por quê? Se o líder, em qualquer área, ele lidera apenas por causa do dinheiro que a liderança ou qualquer outra coisa pode produzir para ele, pode oferecer para ele, ou se ele lidera apenas por causa da popularidade ou da relevância que ele vai conseguir com aquele processo de liderança, ele pode até enganar as pessoas por um período, mas em algum momento ele vai se tornar um gestor de poder. Ele vai sentar numa cadeira e vai colocar todo mundo para servi-lo. Mas se ele lidera uma causa, uma visão, se ele lidera uma transformação, seja para a vida pessoal de alguém, seja para uma cidade, seja para um país, para uma nação, para um ambiente de negócios, ele precisa ser servo, porque a forma mais poderosa de você construir movimento é servindo. E você não transforma realidades se você não constrói movimento. Então, eu sigo você em uma voltagem se você está só mandando. É a voltagem do benefício. Você tem o seu benefício, eu tenho o meu benefício. Você manda, eu obedeço e eu te sigo. Agora, se eu estou fazendo e você está fazendo também, e a gente se encontra nesse pacto de serviço, eu não estou seguindo você mais só por causa do dinheiro. Agora você me inspira. Por quê? Porque para além do dinheiro, para além dos seguidores, para além da fama, para além da influência, você está engajado, né, num processo de transformação. E isso gera movimento. Então, Jesus ele foi servindo até o fim. O máximo símbolo do serviço de Cristo é a cruz. Eu morro para servir vocês. E pessoas pediam para os discípulos, né? Ele não tem nada para te dar. Por que você segue ele? Exatamente. Eu não preciso nada dele, eu quero a salvação. Exatamente. Eles falavam, né? E mais ainda do que a salvação, porque eles nem tinham uma compreensão completa de salvação como nós temos. Pensa que eles estavam no início de um ensino. Mas aquele movimento de Jesus foi tão violento, ele era tão magnético, tão atrativo, tão atraente, na intensidade com a qual ele viveu a sua missão, que era impossível você não segui-lo. Entendeu? Então assim, ó, uma pergunta para fazer para os ouvintes, né? Que é muito interessante. Por exemplo, digamos que o que você faça só pelo dinheiro. Certo? Faz só pelo dinheiro. Só pelo dinheiro. Tua meta é acumular 5 milhões de dólares. Certo? Então você faz. Quando você acumulou os 5 milhões de dólares, digamos que você conseguiu isso com 40 anos de idade. Chegou, 5 milhões. O que você vai fazer nos próximos 30, 40 anos da sua vida? Eu já sei, eu vou curtir os 30 milhões, os 30 milhões de reais, sei lá. Eu vou multiplicar, vou... Tá. Então você não vai ter
influência e você não vai gerar movimento. Você já construiu, né? Você chegou. Você fez até aquilo lá, né? Você não precisa mais, você não... Exato, acabou. Exato. Mas no caso de Jesus, ele não chegou, né? Ele chegou até a parte que foi lá, a crucificação, ele voltou, Jesus voltou, só que o final não é esse, né? Por quê? Porque a missão de Jesus, ela não tinha a ver com conquista de lugares de poder. Ela tem a ver, até hoje, com pessoas. Ela tem a ver com doação, com o que é dele ser transferido para nós. Entendeu? Por isso que ela é tão poderosa e ela se perpetua por tantos anos. Então, quando autenticamente você está envolvido no serviço a outras pessoas, essas pessoas elas se sentem conectadas com a sua liderança, com a sua história. Entendeu? E aí o seu trabalho como líder, ele vai ter longevidade. Porque uma coisa que você tem que entender, todo líder tem que entender isso. A liderança, ela não é a tarefa. Certo? Eu lidero para cumprir tarefas. Mas a liderança, ela é algo de uma vida inteira. E eu vou liderar em diferentes níveis, em diferentes lugares, em diferentes momentos. As lideranças que eu executo hoje, elas me habilitam, elas vão me dar mais amplitude, mais profundidade, mais alcance amanhã. Mas liderar é quase que um status de ser. É um estado de existência. E aí eu vou mudando isso. Eu lidero na empresa, eu lidero na igreja, eu lidero a minha casa, eu lidero meu dinheiro, eu lidero meu corpo, eu lidero as minhas emoções. Mas a liderança é isso, é governo. E quando eu junto isso com uma causa que é maior do que eu, ela é maior do que você, ela toca todos nós, então isso vai ter longevidade. Então, quem lidera por causa do dinheiro vai ser um líder pequeno, porque na verdade ele está buscando um lugar de poder. Ele quer poder comprar o carro, ele quer poder morar no condomínio fechado, ele quer poder comprar o jato. Só isso. Lidera para si. Ele lidera para si. Não Agora, quando você lidera de fato para os outros, quando você constrói um produto que facilita a vida dos outros, quando você cria uma solução que melhora a vida dos outros, quando você escreve um livro que abençoa a vida dos outros, então você não está trabalhando só pelo dinheiro que volta daquilo que você produziu, certo? Você está fazendo algo que tem a ver com um serviço genuíno ao seu semelhante. E isso vai se perpetuar, isso vai causar uma influência verdadeira. Porque também tem uma outra coisa importante, Wagner, que é não confundir influencer com influência. O influencer, muitas vezes, ele está lá com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores, 10, 20, mas a influência legítima no mundo que ele causa é praticamente zero. Entendeu? Ele influencia pessoas para uma coisa, para outra, mas um legado de influência, usar a sua influência para realmente deixar uma marca na sociedade, produzir algo transformador para o mundo, ele não faz. Entendeu? Então, assim, são coisas que a vida de Jesus nos inspira. Estratégia, comunicação e uma genuína liderança servidora. Jesus, ele liderava muito, ele ensinava muito, mas ele orava muito também. Né? Sim. A oração sempre foi muito presente na vida de Jesus, né? E a gente fala de influência, né? Qual foi a influência, pastor, da oração na liderança de Jesus? Olha, a oração de Jesus é a coisa mais extraordinária que existe. Porque pensa comigo, Jesus é o Filho de Deus. Jesus sabe disso por anúncios celestiais,
né? No dia do batismo, uma voz do Pai, esse é o meu filho amado, transfiguração, coisas extraordinárias acontecendo. Então Jesus, ele tem tudo isso. E ainda assim, Jesus, a Bíblia diz que antes que o sol nascesse, todos os dias ele ia para as regiões desertas para orar. Certo? Então, por que Jesus orava? Jesus orava pela mesma razão que eu e você estamos bebendo água. Porque a oração, ela é um exercício vital para a vida do espírito. Assim como a hidratação, ela é vital para a vida do corpo, a oração é vital para a vida do espírito. E aí o que acontece? A maioria das pessoas não sabe disso. Então elas não oram. Ou não oram como deveriam orar. E aí elas não conhecem as recompensas e os benefícios de uma vida de oração. Elas não conhecem o upgrade dessa vida. Pastor, a gente tem um público variado aqui. Uhum. E nem todos são cristãos. Sim. Mas tenho certeza que todos querem atingir a perfeição no espírito, no emocional, no pessoal, enfim. Quando o senhor fala, eles não sabem orar. Explica melhor, pastor. Então, o que é orar? Orar é falar com Deus. Orar é reconhecer que existe um Criador que nos criou e que nós somos dependentes desse ser 100% e que um dia prestaremos contas de todas as nossas ações a esse ser. Então, a oração, num sentido mais básico, ela é buscar instruções de como cuidar de algo que não é seu. Então, digamos que você tem uma fazenda, você vai viajar e eu fico para cuidar dessa fazenda. Como que eu vou passar 6 meses cuidando da fazenda que é sua, sem falar com você e buscar em você instruções de como você deseja que eu cuide daquela fazenda? Só que, para além disso, a oração é isso, mas não é só isso. É que esse dono dessa fazenda é meu pai. E quando eu tenho medo, dor, angústia, eu ainda vou a ele e falo das minhas angústias e ele me conforta, ele me consola, ele me traz segurança. Então você percebe que todo esse box que você consegue com uma vida de oração, ele coloca alguém que ora em um outro patamar de existência diante daquele que não ora. Porque quando eu vou orar, eu tenho de Deus instrução. Quando eu vou orar, eu tenho de Deus consolo. Quando eu vou orar, eu tenho de Deus palavras a respeito do meu futuro. Eu posso ler as Escrituras no ambiente da minha oração e conhecer as promessas de Deus a meu respeito. Então imagina, eu passo lá 1 hora da minha manhã fazendo isso, e aí depois eu vou para uma reunião de negócios. Com qual cabeça, com qual coração eu estou indo para essa reunião? Eu faço isso e depois eu vou para o hospital fazer uma cirurgia. Com qual cabeça eu estou entrando na sala de cirurgia? Entendeu? Eu faço tudo isso e eu vou cuidar da casa de alguém. Cuidar dos filhos de alguém. Com qual cabeça eu vou fazer isso? Você entende? Então, é um nível de existência supremo. E é isso que Jesus viveu. Uma das coisas que Jesus sempre conservou na sua vida foi uma dependência completa ao Pai. Né? O Pai que me enviou. Não é só o que eu estou dizendo. Eu e o Pai falamos isso. O meu Pai é bom. Então, quando Jesus vai orar, ele está conservando essa relação direta com o Pai. E se Jesus, que era e é Jesus, orou, qual é a justificativa que nós temos para não orar?
Então, quando a gente ora, a gente está dizendo assim, ó, eu sou como Jesus. Agora, quando a gente não ora, a gente está dizendo, eu sou melhor do que Jesus. Imagina que Jesus, a fazenda também era de Jesus. Ele é o herdeiro. E mesmo assim, tudo que ele fazia, ele consultava o proprietário da fazenda. Exatamente, o Pai. E nós fazemos sem consultar, muitas das vezes fazemos sem consultar o proprietário da fazenda, e nós não estamos nem aí se vai ser certo, se ele quer assim, se ele quer assado. Porque, ô Giroto, uma coisa interessante da gente explicar para o pessoal é que Deus, ele não está à procura de perfeição. Ele sabe que é impossível, até que nós sejamos revestidos de incorruptibilidade, a gente alcançar 100% de um estado de perfeição. Agora, e Deus está à procura de submissão. Então eu gosto quando Jesus, mesmo sendo pai da eternidade, ele se submete à paternidade de Deus. Ele é pai da eternidade, o profeta Isaías diz, mas ele se submete à paternidade de Deus. Ele não considera seguro andar sozinho. Paulo, em Filipenses 2, diz, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, então esse modelo de Cristo, cara, ele é muito violento. E alguém que aplica esse modelo de liderança, não tem como, cara. Ele vai subir a régua da existência dele. Ele vai subir. Agora, para a gente aplicar isso, a gente precisa da ajuda de Deus. A gente precisa. E é por isso que a gente ora. É por isso que pelas manhãs a gente precisa estar com Deus. Você ser um líder de verdade, a sua vida, uma vida servidora, servir como um líder. Então, quando você pensa em ser um líder melhor, busca a palavra. Busca as escrituras. A gente está falando aqui de tudo o que está lá na palavra. Todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso à palavra. Então vá lá, busca na palavra, porque lá estão todos os ensinamentos de Jesus. E aí, falando de ensinamento, pastor, falar de estratégia aqui um pouco, qual foi a estratégia que Jesus usou? Porque ele precisava formar esses discípulos, ele precisava treinar e formar esses discípulos. Qual foi a estratégia que Jesus usou para formar e treinar esses discípulos? A estratégia de Jesus, ela é muito simples, mas ela é muito difícil de executar. Porque a estratégia de formação de Jesus é imersiva. Então, o que Jesus fez? Jesus saiu chamando esses caras para andar com ele 24 horas por dia. Eles comiam com Jesus, eles dormiam com Jesus. Então, Jesus sabia que ele tinha pouco tempo para treinar uma equipe. Então, ele fez o quê? Ele fez uma imersão de 3 anos. Pedro era casado, por exemplo. Sim. Então, nessas viagens de Jesus, ele abriu os protocolos de intimidade para formar líder. E é aqui que está o grande ponto. Por que a gente não tem formação de líder como Jesus? Porque será se os nossos líderes, ou será se os nossos liderados que a gente deseja formar, eles podem acessar os protocolos de intimidade da nossa vida? Eles vão se inspirar ou eles vão se decepcionar? Aí que tá. Eu, quando estou com você aqui, eu estou montado numa personagem para mexer com você e você dizer, cara, pô, esse cara é sensacional e tal. Ou isso é quem eu sou? Por isso que eu volto lá na minha fala da identidade, das convicções e da clareza. Porque não adianta. Você não consegue treinar efetivamente uma equipe naquilo que você não é.
Você pode conseguir um desempenho, mas você não vai conseguir uma equipe num núcleo duro, construído, com a sustentação necessária para que aquela equipe dê conta de continuar aquilo que você está fazendo. Então não tem jeito, você tem que abrir os protocolos da sua intimidade. Entendeu? E aí Jesus faz isso. E é por isso que hoje eu trabalho muito um conceito de construção de famílias, clãs. Então, eu estava agora viajando, fiquei 30 dias fora. E aí uma pessoa perguntou para mim, cara, como que você consegue ficar 30 dias fora e as coisas continuarem? Eu digo assim, porque quem está lá não é a minha equipe, quem está lá é a minha família. Eu não tenho um esconderijo das minhas vulnerabilidades. Eu não pus uma máscara para dizer para minha equipe assim, ó, eu não tenho medo, eu não sofro, eu não tenho ansiedade, eu tô todo dia bem, ó, eu oro pra caramba, ó, eu sou o campeão da oração, todo dia de 3 às 7 da manhã eu tô ajoelhado, então é por isso que vocês têm que me seguir. Não, eu abri o protocolo da minha intimidade. Não tem surpresas. E aí eu vou construindo uma coisa longeva, certo? Eu vou transferindo através de uma relação íntima uma visão, uma filosofia de ministério, um trabalho prático, uma convicção bíblica, e essa minha equipe vai crescendo no tempo. Então a grande questão é essa. Hoje a gente está transicionando para isso. As corporações estão entendendo isso. Mas você pode perceber, hoje os cases, especialmente no mundo digital, que tem sucesso, são pessoas que estão levando as sociedades e os relacionamentos para um nível muito maior do que o financeiro, do que o custo. Hoje as pessoas estão sedentas por isso, né? Exatamente. Elas estão buscando isso. E aí eu tenho que entender, por exemplo, qual é o momento, você está na minha equipe, eu tenho que entender qual é o momento de te liberar. Primeira vez que eu fui na Itaipu, eu fui fazer uma visita naquela visita técnica, subterrânea. E aí fui lá no leito do rio, 100 andares. E aí quando eu cheguei lá, né, embaixo, estava com o bombeiro que estava nos guiando, eu vi uma água passando assim por baixo da barragem, tudo molhado. Aí eu me assustei, né, cara? Tô com, sei lá, 100 metros no fundo do rio. Sabe que tá estourando isso aqui? E aí eu falei para ele, cara, o que é aquela água ali? Aí ele falou assim, ó, isso aqui tem que passar. É água do rio. Porque se não tiver esses vazantes aqui, essas vazantes aqui, a barragem explode. Na hora, o Espírito Santo falou assim comigo, você tem que entender que na sua equipe vão existir pessoas que você nunca vai poder represar. Você vai ter que entender a hora de soltá-las. Porque senão elas vão romper com a barragem e tudo. Você tem que ter esse time. Só que se você não tem conceito de família, se aquele cara é um escravo teu que só está te dando lucro, ele é um bom gerente da tua empresa que está fazendo com que você tenha paz no que você faz e você só vê isso, você nunca vai querer ter o incômodo de substituir ele para que ele possa empreender no negócio dele, construir a vida dele e alçar o voo dele. E aí o que você vai fazer? Você vai tomar a invertida, ele vai embora e vai levar os teus clientes. Um dia o estouro é muito maior. E o estouro é pior. É. Entendeu? Todo envio é menos doloroso do que um rompimento. Isso seja em qualquer âmbito. Qualquer âmbito. Seja no mundo dos negócios, na igreja, nos filhos. Tem pai que tem filho que quer sequestrar o filho para sempre. Chegou uma hora que o filho vai romper com a corda e tudo. Então, não tem como você formar, especialmente em primeira geração de líderes, primeiro escalão, pessoas que precisam estar ali, sabe, levando o movimento à frente, sem você abrir a tua vulnerabilidade. Você vê que Jesus, ele enviou essas pessoas, né? Na hora certa, na hora que programada, né?
que o Pai programou, ele enviou essas pessoas. Aham. E esse envio dessas pessoas, ele vai até hoje. Vai até E não hoje. foram só os discípulos que ele enviou, né? Porque ele enviou os discípulos e aí viemos nós. Sim. E vão vir nossos filhos e nossos netos. Todas as próximas gerações, cara. Todas as próximas gerações. E aí, pastor, você me diz que isso é pelo propósito ou pela forma que foi construído? É pela clareza de missão. É aquilo que eu falei lá atrás. Quando você vê as últimas palavras de Jesus antes de subir, ele fala assim para os discípulos: ide por todo o mundo. Então, tem uma delimitação geográfica. O mundo todo. O mundo todo. Pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, eu tenho um público-alvo e uma mensagem. Certo? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho um rito de pertencimento. E ensinando a guardar o que eu tenho ensinado. Eu tenho um manual de doutrina, de educação. Um jeito que esse grupo tem que viver. E eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu tenho uma promessa que me dá segurança. Ou seja, Jesus ele tem clareza na missão. Qual é a geografia? O mundo inteiro. Qual o público-alvo? Todas as criaturas. Qual é a mensagem? O evangelho. Como que eu faço para pertencer? O batismo. E o que eu tenho que ensinar? Qual tem que ser o nosso assunto? As palavras de Jesus. E qual a nossa esperança? A presença de Jesus. Está aqui, ó. Isso aqui é o movimento de Jesus, é o Jesus Movement. Ok? Então ele tem clareza da missão. Quando ele tem clareza da missão e do tamanho da missão, ele vai criar estratégia de trás para frente, do fim para o começo. Então, assim, eu estou enxergando aqui o mundo inteiro. Pô, como é que eu vou ganhar o mundo inteiro se eu não enviar? Entendeu? Então, uma coisa que é muito importante para você que vai fazer sociedade, você que vai trabalhar na empresa de alguém, você vai se associar a uma igreja, você precisa conhecer o tamanho da visão desse líder. Porque se você tem uma visão do Brasil inteiro e o cara tem a visão de Foz do Iguaçu, você já não tem como andar com ele, que a sua visão vai engolir a dele. Entendeu? A menos que ele seja alguém pronto para te enviar. É o que aconteceu com Barnabé e Paulo. Você vê, ó, Paulo estava lá em Tarso, esquecido. Né? Uns falam em 12 anos, outros em 14. O fato é que foi mais do que uma década. Aí o Barnabé foi buscar o Paulo. Trouxe para Antioquia, deu todas as oportunidades. Cara, tirou Paulo do anonimato. Aí fizeram a primeira viagem. Na primeira viagem missionária, o João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, o Marcos do Evangelho, escreveu o Evangelho de Marcos, ele quis voltar. Não aguentou a pressão da viagem missionária. Não, o estirão foi muito para ele, ele quis voltar. Daí quando foi na segunda viagem missionária, o Barnabé quis levar o Marcos de novo. O Paulo falou, vai não? Não vai. Vai não. Isso daí não aguenta o tranco da viagem. E aí a Bíblia diz que eles tiveram não pequena dissensão. E o que aconteceu? O Barnabé ficou e o Paulo foi. E quem que tocou o mundo inteiro? Paulo. O Paulo. Entendeu? Então, essa questão é muito importante. Por quê? Porque cada cisma que acontece, cada ruptura que acontece, ela tem um custo emocional. Então é sábio quando você vai trabalhar com alguém, você vai fazer um movimento com alguém, você antes fazer um estudo. Cara, é igual casar. Essa mulher vai estar aqui comigo a vida inteira. Não adianta só ela ser bonita. Entendeu? Ser bonita é importante. Eu, por exemplo, escolhi uma mulher linda para casar. Ainda ontem eu estava brincando com ela. Eu falei assim, ó, o primeiro teste que você passou para casar comigo foi o da beleza. Eu olhei e falei, uau, ela é linda. Agora vamos ver as outras coisas. Só que não era só bonita. Tinha que ter... Não bastava ser Não bastaria, só, né? porque diante de tudo, diante da visão que eu tinha,
Cara, eu preciso desse pré-requisito aqui, desse. Da mesma forma ela. Não bastava ser só bonito, não, né? Um gato desse daqui, tá. Né? Então não adiantava. Então, mano, assim, para fechar esse bloco, para mim, a palavra clareza a respeito da identidade, da missão, cara, é a maior virtude de um líder, mano. E aí ele vai construir. Se ele é um líder cristão, ele tem o exemplo de Cristo e aí ele vai praticar o exemplo. Né? Eu já estou quase lançando Jesus para líderes. Isso é bom. Né? Isso é bom. Então, assim, necessário. Então eu vejo isso, cara, assim, com muita sinceridade. Esse é o lugar que eu tenho buscado esclarecer na minha vida. Pastor, quero pegar esse final aqui para a gente falar um pouco sobre o livro, porque certo. eu não li ele ainda. Vou começar a ler ele hoje, mas certo. eu tenho certeza que tem muita coisa boa aqui. O senhor falou sobre a história, né? Sim. A história que o senhor teve e contou nesse livro aqui. Isso. Né? A gente sabe, pastor, que a ansiedade hoje é o mal do século. E como, pastor, esse livro pode ajudar as pessoas e como as nossas histórias, a sua história, vai impactar, vai ajudar essas pessoas? Pastor? Sim. Então, você vê que até a própria Pixar, nesse filme Divertidamente 2, que saiu agora, eles inseriram alguns personagens, mas o protagonista principal é a ansiedade. Né? Então, realmente, a ansiedade ela se tornou um mal mais presente na atualidade. Acredito, sem dúvida nenhuma, como consequência da hiperconectividade. Né? Então, durante aqui o podcast, eu peguei o celular 2 vezes porque eu vi 2 ligações da minha esposa. Então, antigamente isso não aconteceria. Eu não teria um botão agora aqui na minha consciência pensando assim, poxa, será que é alguma necessidade urgente? Será que aconteceu alguma coisa? Tal? Por quê? Porque o telefone teria, se tivesse tocado, teria tocado lá. Um fixo em algum lugar, ou então um orelhão aqui na frente, né? Como era antes. Entendeu? E se a gente voltasse mais, ia ser um telegrama, que era só uma frasezinha, né? Morreu fulano de tal. Aí você tinha que se virar para ir lá descobrir o que aconteceu. Então, o mundo... Ele, como ele não estava tão conectado, ele não era tão assim, imediatista, né? On demand, tudo acontecendo ali na demanda da hora. A gente vem crescendo nesse mal da ansiedade. Porém, por muito tempo, até antes de escrever o livro, eu dizia isso, a ansiedade, a depressão é o mal do século. Mas quando eu me dediquei a fazer uma abordagem bíblica sobre o tema, eu descobri que a ansiedade não é o mal do século, a ansiedade é o mal do homem. É um mal do ser humano. Porque 2000 anos atrás, Jesus estava falando para os seus discípulos, não andeis ansiosos. Paulo estava falando em Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pedro estava dizendo, tornem conhecidas diante de Deus todas as vossas ansiedades. Lancem sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Então, se eu tenho Jesus e os 2 maiores apóstolos da igreja tratando sobre ansiedade abertamente 2000 anos atrás, é porque a ansiedade ela não é um problema de agora, não é desse século, ela é um problema do ser humano. Então, quando eu escrevi esse livro aqui, e esse livro, nós completamos agora 5.000 pessoas ministradas presencialmente sobre esse livro. Uau. E qual é a tônica desse livro? A tônica desse livro existe uma resposta de Jesus para a ansiedade através de uma vida espiritual. Através da liderança do Espírito sobre as nossas emoções. Não as nossas emoções largadas às circunstâncias. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, a paz que excede todo o entendimento humano guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Então, se existe uma promessa de paz, essa promessa é uma promessa que nós precisamos acessar. E foi por isso que eu escrevi esse livro aqui. Então, a minha história, 2020, eu passei por um processo muito desafiador em várias áreas da minha vida. Eu estava sendo pressionado no meu ambiente de trabalho por uma transição
que não havia acontecido da forma como deveria acontecer. Eu estava pressionado pela pandemia de Covid, né? A gente já havia sepultado muita gente por causa do ministério pastoral. Eu estava pressionado dentro do âmbito da incerteza do futuro, certo? O que vai acontecer? Todo mundo vai morrer, nós não vamos morrer, isso aqui vai acabar, isso é o apocalipse, etc e tal. Minha filha pegou Covid. Quando a minha filha pegou Covid com 2 anos e que ela teve assim uma sucessão de sintomas muito agudos da Covid, um dia eu comecei a passar mal dentro de casa. Meu coração disparou, meu peito começou a formigar, os braços começaram a formigar, o pé ficou gelado e eu tinha certeza absoluta que eu estava tendo um infarto. Saí correndo, fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, fizeram eletro, tudo, me deram remédio. Aí foi amenizando, o médico entrou, falei, e aí, o que eu tenho? Ele falou, cara, você chegou aqui com a tua pressão a 20/11. Sua pressão estava a 20/11. Você é hipertenso? Eu falei, cara, nunca fui, não tenho, minha pressão é normal. Aí ele falou assim, cara, teu coração tá normal, você teve uma crise de ansiedade. Eu falei, não acredito, cara. Porque até então, para mim, isso daí era coisa de gente fresca, que gente... Só filhinho de papai tinha direito a ter essas coisas. Patricinha lá da Faria Lima. Tal, você acha, cara? Eu, né? Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. 12 anos. Você acha que eu ia ter negócio de ansiedade e tal? Não. Mas eu tive. E não foi um evento só. Depois daquilo foi um gatilho. Determinadas circunstâncias eram gatilhos muito, muito fortes, assim. Começou aí. Começou aí. E aí sim. Né? Eu tava tendo. Eu tinha uns sinais, assim, de um esgotamento. Tipo, eu tinha esquecimento das coisas, assim, crônico. Sabe? De repente, teve um dia que eu tava assim num lugar, de repente eu não sabia onde eu tava, cara. Parei assim, falei, nossa, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Então, eu comecei a ter esses lapsos. Comecei a dormir muito mal, acordava de madrugada assim. E aí foi quando eu tive a crise, porque se eu tive alguma crise dormindo, se manifestava apenas naquela coisa de sentar na cama, mas eu tive a crise acordado. E aí quando essa crise veio, se estabeleceu, eu fui procurar ajuda. Então foi um caminho de 1 ano e 8 meses que eu fiz. 1 ano e 8 meses. E isso, o Wagner e pessoal que está aí me ouvindo, se tornou um... Cara, como se quando deu a primeira crise eu tivesse mexido com um enxame de abelha. Porque como as situações que eu estava dentro delas não haviam se resolvido, e agora, além das situações, eu tinha um problema a mais, que era o diagnóstico de TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu já tinha problemas e agora eu estava com mais um. Criou mais um. E aquilo começou a catalisar. E aí eu comecei a somatizar. Então, por exemplo, eu tinha dores no corpo inteiro, cara. Eu tinha uma dor que ela vinha na região das costas, descia pela bacia e irradiava nas pernas. Cara, eu fiz ressonância magnética de toda a coluna, ressonância magnética do crânio, tudo que você puder imaginar, porque era uma dor incapacitante. Entendeu? Incapacitante. Às vezes eu terminava de pregar e não conseguia ficar em pé, de tanta dor. E aí eu fui em um médico e ele olhou para mim e falou assim, cara, essas dores é fruto da ansiedade. Eu falei, não pode ser. Ele falou, toma esse remédio aqui, vamos fazer um teste. Aí me deu um ansiolítico. Cara, eu ia pedir aqui, pastor, o procurar ajuda. Sim, eu procurei todo tipo de ajuda. Eu procurei ajuda, fiz psicoterapia, procurei psiquiatra. Porque, na verdade,
A ajuda medicamentosa, ela não entrou só por causa da ansiedade, ela entrou por causa de todo o desdobramento clínico que me acometeu, das dores, Nem entendeu? tudo é espiritual, né, pastor? Tem algumas coisas que são químicas também, são né? químicas, né? Mas começa no espírito. E é onde eu trato. Começa no espírito. O espírito, ele tem a capacidade de estabilizar e modular todo o seu ser. Quando você ajusta a rota da sua vida com a missão que Deus tem para você, quando você dá limites para as circunstâncias baseado em uma palavra de Deus, quando você ora e encontra força na oração para fazer tudo isso, entendeu? Quando você realmente vai procurar e construir amizades espirituais que te dão graça. Então, a cura começa pelo espírito. A cura da alma começa no despertar do seu espírito. Entendeu? A alma ela é um subproduto da condição do seu espírito. Eu falo sobre isso no livro. Então, assim, o que acontece? Com tudo isso, eu fui levado para precisar conhecer a Deus de uma forma que eu não conhecia. Certo? Eu fui levado para um outro lugar na minha vida espiritual. E isso foi dando fundamento para a minha cura. Por quê, Wagner? Porque diante de tudo isso, qual era a grande questão que me acometia? Era a insegurança a respeito do futuro. Entendeu? Era a insegurança a respeito do futuro. Eu olhava para a minha vida vocacional, eu não tinha segurança. Eu olhava para a minha vida ministerial, eu não tinha segurança. Eu olhava para o mundo, tinha uma pandemia. Eu com uma bebê pequena. Certo? Eu olhava para as minhas finanças, elas dependiam das outras 3 coisas. Então, naquele momento, eu colapsei. E quando eu fui a procurar ajuda medicamentosa, isso se deu majoritariamente por causa do reflexo da ansiedade. Por causa das dores. Então, cara, eu perdi... Eu fui no hospital um dia desse com a minha filha e eu pedi o meu prontuário. De outubro de 2019 a fevereiro de 2022, eu fui 66 vezes no pronto atendimento. Enxaqueca, pressão alta, dor na coluna. Aí se você pega o meu prontuário de fevereiro para agora, se eu fui 2, 3 vezes com febre por causa de uma virose, uma gripe, alguma coisa. Sim. Entende? Então é por isso que eu digo, né? A ansiedade, você vai somatizar tudo. Então eu fiz um trabalho um intercâmbio entre as ciências, né? Mas o que eu falo aqui no livro é que onde eu consegui resolver foi quando eu entrei em uma convicção a respeito de que o meu futuro está seguro pelas mãos de Deus. Cara, aí foi onde eu saí da neura e tô aqui. Nunca mais pressão 12/8, graças a Deus. Amém. Coisa boa, coisa boa. É isso aí, pastor. É uma pena que a gente está encerrando aqui. Mas encerra hoje e vai mais vezes, né? A produção já está mandando nós embora. Já está pedindo para nós terminar. Já tem 2 minutos só, né? Finalizando aqui com vocês, então, pessoal, é muito bom ter o pastor Tiago aqui, é o meu mentor pessoal, é um cara que eu me inspiro muito também. Eu te indico e inspiro você que você está talvez passando por um momento aí que vocês talvez não saibam qual você está passando, ansiedade, depressão, enfim. Lê esse livro. Eu vou deixar aqui nos comentários aqui embaixo, vou deixar aqui na descrição. Eu acho que talvez o meu Instagram, né, pastor? Isso, meu Instagram. E você consegue o livro. Você consegue pegar o livro Jesus para Ansiosos. Lá na minha bio, a partir da próxima semana, vai estar o link da loja virtual. Quem quiser comprar, só entra lá. Legal. Aí você entra lá, compra Jesus para Ansiosos e a gente começa a ler juntos. E eu tenho certeza que vai ser uma leitura que vai nos edificar muito, muito, muito. E vai conseguir ajudar, tratar e solucionar muitos dos nossos problemas. Você que ficou até agora, muito obrigado. Fique com Deus. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, envia para um amigo, porque aqui tem conteúdo que seu amigo precisa ouvir, viu? Um abraço, fique com Deus, até já já.